Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui com a nossa programação. Eu vou chamar o João Generoso, que vai fazer agora a nossa palestra das 11 horas. E o tema é Criando Sistemas de Design com P5JS. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Tranquilo. Uma ótima palestra. Qualquer coisa, você me dá um toque, tá? Ok, obrigado. Valeu. Só abrir aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está assistindo, seja agora ou depois. Também agradecer as pessoas que estão organizando hoje o evento, que também vão palestrar. Essa é a primeira vez que eu estou participando do Processing Community Day Brasil, então, feliz de estar aqui. Meu nome é João Generoso, hoje eu vou falar um pouco sobre criando sistemas de design com P5JS. Então, só apresentando um pouquinho, eu sou um arquiteto formado, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, só que desde que eu estava mais ou menos no meio da minha graduação, eu já estava transicionando um pouco para o design. Eu fazia algumas coisas de comunicação, principalmente para redes, mas no final da minha graduação eu já estava estagiando com isso. Hoje eu sou meio designer, arquiteto, faço algumas coisas que tangenciam um pouco dos dois campos, então comunicação visual, identidade visual, às vezes tipografia, também direção de arte, então um pouquinho dos dois campos sempre aparecem. Mas eu também gosto de me pensar um pouco como programador criativo. E isso, mais do que só saber programar, seja com código ou seja com programação visual mesmo, eu gosto de pensar assim mais do jeito que eu gosto de abordar os projetos. Então, quando é possível, nem sempre é, mas quando possível, eu gosto de pensar, tá, como a gente pode fazer esse projeto e tentar sair um pouco da caixa que a gente está acostumado das ferramentas de design, por exemplo. Como a gente pode sair, por exemplo, do Illustrator, do Photoshop, essas ferramentas, e talvez criar novas ferramentas. Então, por exemplo, a gente quer criar um padrão, a gente quer criar um logo, como a gente pode fazer isso de uma forma mais automatizada, ou como a gente pode fazer isso criando uma ferramenta que os próprios designers, ou até mesmo os clientes, ou para quem a gente esteja trabalhando, consigam usar essa ferramenta. E para mostrar isso, eu vou apresentar hoje um projeto, projeto Sumoma, Jornalismo do Centro do Mundo, que é uma plataforma de jornalismo independente feita diretamente da Amazônia. E eles não só fazem diretamente da Amazônia, mas também para a Amazônia, porque o objetivo deles é pegar as vozes das pessoas, de todo mundo que luta pela Amazônia, luta pela preservação da floresta, e realmente dar um holofote para elas, essas vozes que normalmente no jornalismo tradicional não são tão evidenciadas. Então, Sumoma pega essas vozes e coloca elas num holofote. Isso é realmente bastante importante, até como eles próprios falam, nossa geração é a última que pode salvar a floresta amazônica, então a gente realmente precisa dar um passo para isso. E por isso a gente, quando eu falo a gente, eu incluo a Bijari, que foi quem fez a identidade visual, a gente ficou muito feliz de realmente ter sido chamados para fazer a identidade visual de Sumoma. E agora até gostaria de dar os créditos muito necessários, que não só eu participei desse projeto, eu fiz mais a parte de programação, mas outras pessoas também participaram da criação da identidade visual. Então, nomear aqui Rodrigo Araújo, Olivia Giannini, Luísa Vidotto e Guilherme Doring, que fizeram parte de um primeiro momento, que vocês vão ver, e num segundo momento também participaram Mariano Moreno e Beatriz Saluix. Bom, quando a gente estava fazendo a identidade de Sumoma, a gente olhou bastante para a própria árvore Sumoma, a árvore que que inspirou o nome da plataforma. Essa é uma árvore bem interessante porque ela é uma das maiores e mais longevas da Amazônia. Então, quando você está vendo tipo, as copas da árvores da Amazônia, você consegue ver ela se sobressaindo assim, quase virando um farol, como eles falaram para a gente. Mas o que nos chamou mais atenção foram essas raízes que chegam no solo, que puxam bastante água, mas que principalmente elas são bem largas, assim, elas têm uma presença bem forte, que chama bastante atenção. Então, quando a gente estava fazendo a identidade, a gente começou principalmente pelo logo, principalmente porque a gente teve um tempo um pouco mais restrito, mas
A gente queria fazer um logo que refletisse não só a Suma Uma, a árvore e a plataforma, mas a Amazônia como um todo. Então, a Amazônia tendo uma diversidade bastante complexa, seja de povos, culturas, de espécies, animais, plantas, etc. Realmente existe uma diversidade que a gente pouco conhece fora desse território. Então, foi um objetivo bastante grande para a gente, mas que acho que a gente conseguiu abarcar um pouco, de realmente transmitir essa diversidade. E começando pelo logo, a gente realmente pegou a forma das raízes, a gente se inspirou bastante nessas raízes largas e profundas, para fazer esse logo que tem realmente uma presença bastante forte. Até como o Suma Uma, por estar trazendo essas vozes de pessoas que normalmente são subrepresentadas, e também de bater de frente com o jornalismo tradicional ou empresas que realmente têm interesses diferentes deles, Suma Uma realmente realmente a plataforma está se fazendo presente, então a gente quis também trazer isso para o logo. Além disso, cada letra tem essas linhas bem compridas, que também remetem um pouco a padrões de povos originários. A gente, obviamente, não queria copiar nada, a gente não queria se apropriar de nada, mas a gente se inspirou bastante neles, porque eles são, de fato, uma voz bastante importante para trazer o que acontece na Amazônia. Mas, para além só da forma, a gente queria trazer essa diversidade que eu comentei através das cores. Então, para além das cores tradicionais que a gente pensa quando a gente está falando de floresta, que é o verde ou os marrons, os ocres, a gente quis trazer também outras cores, por exemplo, azuis, laranjas, vermelhos, até mesmo cinzas, que todos fazem parte da Amazônia, que todos compõem essa diversidade. Então, realmente é uma paleta bastante diversa, e daqui a pouco a gente vai ver que realmente a gente usa todas as cores. Mas o legal dessa paleta, por ela ser diversa e também por Suma Uma ter diversas vozes, diversas histórias que eles contam, através dessa paleta a gente consegue dar tons de vozes diferentes para cada notícia, basicamente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguma coisa um pouco mais tradicional, um verde e um ocre, mas a gente pode dar um tom de voz um pouco mais profundo, talvez mais ligado à água, às vezes, ou talvez uma coisa um pouco mais urgente, ou um pouco mais alegre, com o vermelho, alguma coisa mais divertida, que às vezes eles trazem algumas notícias, que na verdade não são notícias, são curiosidades sobre, por exemplo, espécies, sobre cultura, ou uma coisa também mais ligada realmente à cultura, povos ribeirinhos, povos originários. Então, realmente, com as diferentes cores, a gente consegue criar esses diferentes tons de vozes. Mas, para além de fazer isso, para além de ter realmente um logo estático que se repete sempre, a gente queria também que o logo fosse vivo, assim como a floresta, que é todo um ser vivo, é todo um sistema, a gente queria que o logo também refletisse isso. E se baseando nessa forma inicial, a gente deu vida para cada uma das letras. Então, as letras, elas se expandem, e o interessante é que quando elas se expandem, cada uma dá espaço para a outra crescer. Então, vocês veem que ela sempre mantém esse mesmo quadrado, esse mesmo, tamanho, mas as letras, elas dão espaço para as outras, quase como se fosse uma relação mutualística, por exemplo. Mas também não só uma letra, como várias outras podem crescer e criar uma relação interessante, onde não tem só um logo, mas realmente uma diversidade deles. E, por fim, sobre o logo, antes da gente entrar um pouco mais em outros assuntos, a gente também queria trazer a imagem para o próprio logo, porque a imagem, principalmente para a Suma Uma, é uma forma de contar histórias muito potente. Sempre que eles postam alguma notícia, realmente a imagem se traz muito presente e dizendo muito mais além da própria notícia. Então, a gente queria trazer isso. Aqui ela entra dentro de uma letra, quase como se ela fosse, quase como se você estivesse olhando através de uma janela, e a gente pensou nisso justamente como Suma Uma sendo uma plataforma que te mostra a realidade da Amazônia. Mais do que a gente realmente está acostumado, você consegue ver através deles o que realmente está acontecendo, seja a floresta, seja suas pessoas,
sejam coisas mais, sejam tragédias, por exemplo, ou lutas, etc. Então, realmente, a gente consegue trazer muitas cores, muitas coisas dentro do próprio logo. Bom, agora entrando um pouco mais no assunto de parametrização, nesse primeiro momento, para fazer todas essas variações, eu me propus a fazer a parametrização do logo. Eu fiz um logo paramétrico, basicamente, cada letra é construída do zero, assim, com parâmetros, e com isso a gente pode ajustar cada um. Eu vou até mostrar aqui já direto no Blender, que fica mais fácil. A gente consegue ajustar esses parâmetros e dar diferentes caras para o logo. A gente consegue aumentar as letras individualmente, vocês veem que elas vão se ajustando conforme a gente vai colocando aqui. Tem outros parâmetros também, por exemplo, se o logo for muito pequeno e as linhas forem difíceis de ver, a gente consegue também aumentar um pouco a espessura delas. Então, isso foi bastante útil para a gente, para fazer essas variações no primeiro momento. Nesse momento eu não sabia P5GS, então eu acabei fazendo no Blender. Eu sabia da existência de P5GS, mas nesse momento eu acabei ficando realmente no Blender porque era o que eu sabia, mas funcionou bem. Uma coisa legal do Blender é que com esses parâmetros a gente consegue animar eles de maneira bastante simples e fazer essas animações aqui. Por exemplo, essa animação que começa na tela inteira e se transforma no logo. E isso é basicamente animar esses parâmetros. Até posso mostrar aqui. É só animar esses parâmetros aqui que a gente consegue ajustar ele. Bom, esse projeto ele teve alguns acertos e problemas. Eu falei rapidamente, mas esse projeto ele foi feito num curto prazo. Ele foi feito em mais ou menos 2 semanas, porque quando eles chamaram a gente, eles já tinham uma data certa de quando eles iam lançar a plataforma. Então, a gente foi chamando um pouquinho em cima da hora e acabou que a gente teve mais ou menos 2 semanas para fazer tudo. Um grande acerto, acho que foi realmente a parametrização do logo, não só para fazer as variações de maneira bastante rápida, mas também para fazer essas animações, que no começo eles usavam bastante, hoje não usam tanto mais, mas no começo eles usavam bastante. Só que um grande problema que isso criou é que toda a criação desses logos, seja de cores ou seja das variações dele, ficou nas nossas mãos. Então, tipo, a gente não esperava que eles soubessem Blender, muito menos Geometry Nodes, que foi o que a gente usou para fazer o que eu mostrei agora, mas a gente não esperava que eles soubessem isso, então a gente acabava tendo que criar todas as variações, tanto em imagem e vetor, e mandava para eles. Tudo bem que a gente conseguiu fazer várias, isso não teve tanto problema, mas se eles quisessem fazer alguma nova, eles precisavam pedir para a gente. Só que o maior problema que surgiu foi que, por conta do curto prazo, a gente não conseguiu fazer uma comunicação, como chama, uma direção de arte para as redes sociais. E acabou que as redes sociais foram a principal forma de Suma se comunicar com seus leitores. A maioria lê as notícias através das redes sociais e não vê tanto pelo próprio site deles, então acaba consumindo a maioria do conteúdo pelas redes. Só que como não teve direção de arte, eles acabaram tendo que pegar o que a gente entregou para eles, que são essas cores, os logos, e toda vez que eles faziam um novo post, eles precisavam criar um novo layout, pegar as cores, pegar um novo logo, e acabava que cada post era um layout diferente. Às vezes eles pegavam cores que não estavam na nossa paleta, porque realmente a paleta ela é bem diversa, mas acabava saindo um pouco dela, mesmo assim, e acabava não tendo uma unidade. A gente não conseguia enxergar mais a identidade visual através das redes sociais, que eram o principal deles. E tanto nós da Bijari quanto o Sumomo, o time de comunicação do Sumomo, estava sentindo isso. Então, quando o Sumomo estava chegando próximo a comemorar 1 ano de vida, eles a gente se chamou assim, a gente já queria conversar, nós dois, para uma conversa, e realmente com o intuito de expandir a identidade visual para as redes sociais, principalmente.
para conseguir que esse principal veículo de comunicação deles estivesse mais estruturado, que você conseguisse ver a identidade visual. Para isso, a gente fez, então, alguns layouts diferentes, tendo em mente que eles têm várias formas, vários tipos de notícia, várias formas de fazer posts, então não dava para fazer um layout que funcionava para tudo, mas o que a gente estava mais em mente era realmente estruturar essa identidade, torná-la realmente presente e reconhecível, principalmente através das cores, desse logo variável que eu mostrei, e de padrões que a gente criou depois. Então, depois da estruturação, ficou mais ou menos assim. Ainda tem uma variação de diferentes layouts, como vocês conseguem ver aqui na esquerda, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas na esquerda tem realmente esse feed com diferentes layouts, mas mesmo com a variação de layout, mesmo com a variação de cores, dá para ver agora que realmente tem um pensamento por trás, que tem uma identidade clara, que estrutura tudo isso. Então, agora eu vou falar principalmente dos posts, não tanto dos stories e de outras coisas mais especiais, mas para os posts a gente teve principalmente 6 layouts, 3 com imagem e 3 sem, mais ou menos, que são uma capa, com realmente o título da matéria, uma imagem com um texto mais longo, uma imagem vertical, que normalmente aparece quando tem uma entrevista, ou quando a imagem realmente só pode ser cortada assim, nesse sentido. Aqui embaixo a gente tem um formato parecido, mas que agora é um pôster, que não tem imagem, mas que tem esse padrão, que esse padrão é legal e, como chama, derivado do próprio logo. A gente tem aqui o que a gente chama de card, que tem bastante espaço para texto, dá para colocar quase uma matéria inteira, e o próprio logo de Suma Uma, às vezes aparecendo a imagem dentro dele. Aqui, eu peguei 3 exemplos que não são os melhores aqui em cima, mas acho que aqui dá para ver um pouco melhor, que a gente queria que as cores aparecessem muito através dessas caixas que ficam atrás do texto, tanto para o texto ser legível, mas também para realmente a gente pintar, assim, as matérias com as cores de Suma Uma, e realmente torná-las presentes. Aqui a gente consegue ver que tem várias cores diferentes aparecendo, várias combinações, então, infelizmente eu só peguei aqui cinza, mas dá para entender. E nesse momento, depois de um ano, agora eu já estava aprendendo P5GS, e já sabia que era, acho que, uma ferramenta um pouco mais fácil de usar para isso. A gente falou, tá, a gente está criando tudo isso, a gente tem 6 layouts diferentes, cada layout também tem as variações, cada um dentro dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Se a gente só entregar isso, a gente entregar 6 layouts, entregar todas as variações, só falar faz aí, mesmo com o manual de marca, com certeza vai acabar tendo alguma coisa que a gente não pensou, alguma coisa que eles vão ter que acabar criando na hora. Às vezes eles vão pegar cores que também não estavam dentro da paleta, então vai acabar saindo um pouco da identidade que a gente estava pensando, porque por mais que a gente queria criar essa identidade que tivesse uma diversidade, principalmente através das cores, do logo, se a gente realmente abrisse muito para todas as cores possíveis, para todos os logos possíveis, realmente essa identidade se diluiria e você não conseguiria enxergar mais tanto isso. Então a gente pensou, tá, como a gente pode fazer isso, só que restringindo um pouco para ficar atento à identidade visual e conseguir reproduzir ela da melhor forma possível. E como eu estava aprendendo P5GS, eu falei, tá, acho que essa é uma boa forma de fazer isso, porque com P5 a gente consegue fazer uma página na web, nessa página a gente consegue mandar para eles, não fica mais na nossa mão, por exemplo, com o Blender a gente precisava fazer nós mesmos, mas com o P5 a gente manda essa página e eles fazem tudo sem precisar ficar comentando com a gente, então dá essa independência para eles, mas também a gente consegue sistematizar essas coisas, principalmente coisas chatinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa foi a primeira versão dessa plataforma. Eu gosto de mostrar ela, por mais que esteja meio ruim, principalmente a interface dela, mas eu gosto de mostrar ela porque foi um passo importante para a gente conversar com eles. A todo momento, desde que essa plataforma estava usável, a gente já mandava essa plataforma para eles usarem. Eles usavam não para postar, mas para testar. Então, eles faziam
uma identidade, quer dizer, um post que ia para as redes sociais, e ao mesmo tempo eles faziam o mesmo post nessa identidade nova, para ver o que funcionava, o que não funcionava, principalmente questão de texto, aqui tem muito texto, aqui tem pouco, mas era importante esse feedback para a gente entender o que estava bom, o que estava ruim, o que a gente podia melhorar. Então, mostrando um pouco o que ela é capaz de fazer agora, aquelas coisas chatinhas que eu falei, por exemplo, uma das questões é que a principal questão, na verdade, foi a questão do texto. Às vezes tem quantidade de textos diferentes, às vezes tem menos, às vezes tem mais, mas nunca vai ser igual. E como a gente realmente queria trazer essa caixa de cor para realmente pintar as cores, Suma Uma com as cores deles, a gente precisava fazer com que essa caixa fosse variável, que ela se adequasse ao próprio tamanho do texto. E se você fosse fazer isso sempre na mão, você sempre ficaria, eu preciso ver qual é a margem. Eu coloquei uma linha a mais, agora vou ter que refazer a margem, vou ter que reposicionar o texto. Então, coisas muito chatas que é só perda de tempo, basicamente. Então, automatizando isso, a gente consegue fazer com que eles percam mais tempo e se preocupem mais nas decisões que importam. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o logo variável, a gente também tem a mudança de cores, e algumas coisas também, essas coisas que eles próprios colocam, por exemplo, aqui a gente consegue colocar as cores dos elementos, as cores do fundo, trocar as cores, mas coisas que eles não precisam pensar, por exemplo, eu vou colocar 3 linhas, pode colocar 3 linhas, pode colocar 5, 7, tanto faz. O texto ele vai se formatar conforme isso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um texto que é só de 3 linhas, é um pouco menor, a gente consegue deixar ele um pouquinho maior, com um pouquinho mais de espaçamento de linha, para que ele tenha mais presença e que você consiga ler ele de maneira mais fácil. Aqui já um texto um pouco maior, se a gente deixasse ele na mesma formatação que essa da esquerda, ele ocuparia mais do que a metade da tela. Então, a gente diminui um pouquinho ele, diminui o tamanho de linha, para que ele caiba aqui. E essa foi uma questão muito grande entre a gente, porque a gente queria diminuir realmente o tamanho de linha, para que, como em redes sociais, a gente não consegue escrever uma parede de texto sem que a pessoa perca interesse direto. Então, a gente queria que eles escrevessem um pouco menos. Só que eles levantaram essa questão de que as redes sociais eram a principal forma de comunicação deles, com os leitores, então eles realmente queriam trazer bastante texto, quase colocar a matéria inteira deles nos 10 posts do carrossel do Instagram, por exemplo. Então, a gente fez isso para realmente acomodar essa diferença de textos. Aqui um outro exemplo, aqui principalmente de como o mesmo layout ele pode ser usado de 2 maneiras diferentes, e isso sem a pessoa que está usando pensar. Então, a pessoa quer uma coisa que seja um título e um texto, ela consegue fazer isso que nem na esquerda. A pessoa quer um texto mais um destaque e depois um subtexto, por exemplo, ela também consegue fazer aqui como aqui na direita. Isso é só você colocar mais ou menos texto nas caixas diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui um último exemplo, como na esquerda a gente consegue transformar esse post quase como se fosse uma chamada, falando, aqui é uma entrevista da Marina Silva, ministra, falando sobre Belmonte, etc. Essa matéria foi escrita por Eliane Brum, diretora de redação. Aqui a gente também consegue escrever a editoria, mas na direita a gente consegue fazer com o mesmo layout a própria entrevista da Marina. Então a gente consegue colocar umas aspas mostrando que é ela que está falando, a gente consegue escrever esse texto com a frase dela e depois falar também que foi ela que falou isso. E aqui a gente tem a versão final do logo, que eu vou mostrar em tempo real aqui. A gente tem o nosso logo, ele realmente é uma página na web. A gente consegue colocar uma imagem aqui, só arrastando. E isso também já foi uma coisa que a gente conversou com eles. No primeiro momento, a gente imaginava que eles iam ter uma imagem formatada, já ia ser no quadrado ou vertical para stories, mas a gente descobriu que não, às vezes eles vão usar a mesma imagem para as 2 ocasiões. Então, eles pediram uma forma de poder editar a própria imagem. Então, a gente consegue aqui arrastar com o mouse, ou dar zoom, se a gente quiser. Esse rosa que aparece atrás é só para mostrar que está transparente, mas também não tem problema. E aqui a gente consegue resetar a posição. Aqui a gente tem umas caixas de texto, então a gente consegue escrever qualquer coisa.
conforme a gente vai escrevendo, já vai colocando tudo automático para a gente. A gente consegue também trocar as cores. Tem cores que funcionam bem, tem cores que não funcionam tão bem às vezes, mas às vezes, tipo, por mais que sejam cores que sejam conflitantes também, por exemplo, no logo, às vezes aparece de forma mais interessante, então a gente não quis também restringir tanto assim. Mas tem algumas opções a mais, por exemplo, uma setinha para mostrar que continua o post, e vocês veem que quando a gente clica aqui, ele já corta o texto para que também não fique uma coisa sobrepondo a outra. Aqui a gente pode adicionar, por exemplo, uma editoria. Às vezes a editoria não está tão legível, deixa eu ver, por exemplo, aqui, não sei. Aqui, por exemplo, não está tão legível. O que a gente pode fazer para além de trocar a cor dos elementos, a gente consegue aqui um botãozinho para trocar a própria cor da editoria. E a gente faz isso mais para também manter um controle, para não ter mais uma opção aqui que seja só da editoria, mas que também respeite essas 3 cores aqui que a gente está colocando, ou a dos elementos ou a do fundo, porque também senão ficaria uma paleta muito grande. A gente geralmente queria trazer só 2 cores conversando uma com a outra. Aqui, por exemplo, posso mostrar também que dá para colocar, sei lá, por ele. A caixa de texto, ela também aumenta ou diminui conforme você vai adicionando elementos. E tudo isso você não precisa pensar. O que a gente queria fazer é não tirar o emprego deles, basicamente, de realmente ter que fazer tudo isso, mas que eles só não precisassem fazer as coisas chatas, eles ainda conseguissem pensar, tá, qual vai ser a melhor cor que vai mostrar isso, qual vai ser o melhor logo, como eu vou colocar essa matéria, às vezes eu vou usar o layout X, eu vou colocar o layout Y, então a gente tirou esse trabalho manual que realmente é um pouco de perda de tempo, de ficar ajustando margem, essas coisas, a gente realmente deu para eles a habilidade de conseguir controlar as coisas que realmente importam. Por exemplo, aqui no próprio layout, consigo escrever texto, e como eu falei, ele vai, depois acho que de 5 linhas, ele diminui, e consegue escrever até mais ou menos metade da tela, mais que isso ele corta, e ele fala, tá, quer mais que isso? Acho que não vai caber aqui, você vai ter que usar outro template. Mas aqui a gente tem expansão do logo, para trocar a cor. Que mais? Temos o vertical, às vezes. Isso é aquela famosa coisa, eu vou resolver depois e nunca resolvo. Às vezes, se a gente tem uma palavra muito grande, ela sai, mas isso é só você colocar um tracinho, não tem problema. Isso não causa muito problema. Mas, enfim, a gente tem o vertical, aqui a gente pode adicionar as aspas como se fosse alguém falando, a gente pode colocar aqui o nome da pessoa, inverter a posição, às vezes, por exemplo, a foto está mais para cá, então a gente precisa colocar aqui, ou inverte a posição, são coisas que realmente facilitam a vida de quem está fazendo. Até para quem não tem muita facilidade com o programa de edição de imagem, isso aqui você não precisa ficar sabendo, Photoshop, Canva, Illustrator, você não precisa saber de nada, é só você realmente preencher as informações, escolher o que você quer e tudo já está pronto para você. Até mostrar que uma das coisas interessantes que a gente fez por mais que aqui tem a opção de você baixar a imagem, que ele baixa certinho já em 1080 por 1080, se carregar, né? Além de baixar a imagem, a gente consegue também... Nossa, não está abrindo a imagem. Aqui foi. Além de baixar a imagem certinho, como a gente já está vendo no template, o que a gente pode fazer às vezes, por exemplo, eles querem uma imagem que continue no próximo carrossel. Isso a gente até daria para fazer aqui, mas seria meio complicado, seria toda uma outra interface que a gente falou, tá, a gente não precisa ficar reinventando a roda, a gente pode fazer isso realmente num programa de edição de imagem que faz mais sentido. Então, o que a gente pode fazer é só remover a imagem, baixar de novo o PNG, e agora, dessa vez, ele vem como transparente. Então, você pega esse PNG e só coloca ele no programa de edição de imagem sobre ela, e aí você tem o mesmo resultado, só que aí você tem realmente as funcionalidades do próprio programa de edição de imagem. Deixa eu colocar de volta. Por fim, a gente tem o logo, aqui a gente consegue colocar. E
Acho que é isso. A última coisa também que eles pediram para a gente, que foi uma coisa que a gente não pensou, mas que quando eles pediram realmente faz muito sentido, foi a possibilidade da gente poder salvar esse template. Como isso aqui não tem um back-end, isso é tudo rodando no browser, se você der um F5, ou se você fechar o computador e depois voltar, você vai perder quase tudo. E às vezes realmente eles precisam parar por um dia, continuar no outro, ou eles precisam mandar para outra pessoa. Então, o que a gente fez foi a possibilidade de você poder exportar o template. Aqui a gente consegue exportar com esse nome, ou a gente consegue colocar um nome, então, processing. Exportar para ficar mais fácil de achar. E agora, depois, se eu der um F5 e perder tudo, eu posso importar de novo. E ele vem já tudo certo, tudo formatado, para que você só volte a editar. E acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Algumas reflexões pós-projeto. Na primeira entrega que a gente fez, a gente teve um momento muito pequeno para fazer tudo. A gente teve 2 semanas assim para conseguir desenvolver a marca inteira. Então, realmente, teve um problema principalmente de escalar o projeto. A gente não conseguia, quer dizer, o projeto ele não conseguia se desenvolver para além do que a gente entregou. A gente não teve tempo de fazer um manual de marca, a gente não teve tempo de desenvolver muito mais que isso. Na segunda entrega, a gente já estava com isso em mente, mas a gente também queria realmente estruturar essa marca, principalmente a partir da comunicação, mas também dar independência para que ela continuasse se desenvolvendo para além da gente, porque realmente eles precisam fazer uma notícia por dia, 2 notícias às vezes, então eles precisam realmente de um ritmo de entrega muito rápido que não dá para ficar dependendo da gente. Mas a gente também quer que tenha um pouco que fique um pouco ligado à identidade visual, que quando eles façam tudo isso, você consiga olhar no resultado e falar, tá, isso aqui é um post feito por Sumauma. A principal questão também que apareceu foi a da diversidade, a diversidade que a gente queria realmente fazer presente, mas de uma forma que ela não fosse tão liberada assim, que você acabasse perdendo um pouco do que a gente se propôs a fazer. E também acho que essa plataforma, através do P5, com tudo já sistematizado, com tudo já programado e com parâmetros fechados, acho que a gente conseguiu entregar isso também. Mas, por fim, eu também acho que foi fundamental a gente conseguir desenvolver essa plataforma em conjunto com o time de comunicação de Suma Uma, porque assim a gente sabia o que funcionava, o que não funcionava, o que a gente precisava mudar, principalmente questão de texto, algumas coisas que a gente conversou agora. E acho que é isso. Eu acho que eu fui um pouco mais rápido do que eu imaginava que eu ia ser. Se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem ver um pouco mais dos meus projetos, podem ver no meu site joãogeneroso.com ou mandar um e-mail também para mim em oi@joãogeneroso.com, ou também podem me mandar uma DM ou só me seguir em João Generoso com o no começo lá no Instagram. Se vocês quiserem, eu também, não sei, posso mostrar algumas outras coisas que eu estava pensando nesse momento. Por exemplo, nesse momento, eu vou fazer um freestyle agora. Deixa eu voltar. Quando a gente estava fazendo tudo isso, eu não sabia nada de P5JS. Quer dizer, eu sabia um pouco de P5JS, mas eu não sabia nada de front-end. Eu acho que esse projeto ele foi bastante interessante para mim, porque ele foi realmente uma investigação, ele foi quase um experimento de saber se eu conseguia fazer isso, se isso fazia sentido mesmo, porque se a gente não entregasse essa plataforma, acho que não ia ter tanto problema, a gente poderia mandar um manual de marca, teria alguns problemas, na verdade, que a gente comentou, que talvez se expandisse um pouco mais para além disso, mas realmente isso foi um grande aprendizado, e acho que o legal da comunidade de processing e a comunidade de programação como um todo é que tem muitos recursos online. Tudo que eu queria, várias coisas que eu queria, eu não sabia no momento como implementar, principalmente, por exemplo, a questão de exportar o template. A coisa de exportar o template, eu falei, eu não sei nem se isso é possível, quando eles pediram. Mas aí fui pesquisando, eu vi tutoriais no YouTube,
O Daniel Schiffman, do Coding Train, também foi meu salvador para conseguir fazer tudo isso. Acho que todo mundo conhece ele, todo mundo que já teve um contato com Processing OP5. Mas, através de tudo isso, eu consegui, vendo o que funciona, o que não funcionava, fui aprendendo e, no final, deu tudo certo. Então, acho que isso é uma lição tanto para mim, mas como para qualquer outra pessoa, que às vezes dá para você realmente tentar fazer umas coisas que você não acha que não sabe, porque realmente tem bastante recurso por aí fora. Bom, acho que agora é isso. Não sei se eu tenho mais coisa para falar. Obrigado pela atenção. Beleza, João, muito muito massa ver esses use cases assim dessas ferramentas que a gente tanto gosta. Achei interessantíssimo. Temos algumas perguntas aqui, eu vou destacar na tela, tá? Tá perfeito. Pergunta do André. Quanto tempo durou o desenvolvimento dessa ferramenta e quais foram os maiores desafios? Bom, o desenvolvimento em si, eu não consigo colocar um tempo exato porque ele passou por vários processos, assim. Uma primeira coisa que eu não mostrei porque eu achei que não ia dar tempo foi uma coisa que eu fiz primeiro para testar, que foi um gerador de logos igual ao Blender, só que no P5.js. E nesse momento foi legal porque eu não sabia nada de, como chama, nada de HTML, nada de CSS. Então, tinha realmente esses parâmetros, como aqui, só que era engraçado porque todos os parâmetros, eles não eram feitos na própria página, eles eram gerados por JavaScript. Era uma coisa absurda, assim, que foi realmente só para eu saber se funcionava ou não. Mas teve esse primeiro momento que serviu depois o gerador de logo, depois ele entra aqui para realmente fazer essas variações. Mas a plataforma em si, ela também demorou um pouco, porque foi realmente essa conversa com o time de comunicação de Sumauma, o que funcionava, o que não funcionava. Eu acho que, ao todo, demorou mais ou menos um mês, mais ou menos. A gente sempre tem algumas conversas que a gente fala, tá, agora que a gente testou isso por um mês, a gente está vendo que isso não funciona muito bem, vamos tentar mudar? Então, às vezes, a gente volta e faz uns ajustes, então essa plataforma realmente está sempre em desenvolvimento. Mas acho que se eu fosse falar um tempo, eu diria mais ou menos um mês, assim. Agora, como eu meio fiz essa plataforma do zero, agora eu não vou mostrar agora, como chama? Porque é um projeto que eu estou fazendo que ainda não saiu, mas eu estou ajudando uma instituição, como chama, sem fundos lucrativos, a fazer uma coisa parecida, porque eles têm um designer, mas é um designer, como chama, voluntário, que não é pago, e a gente conversou para fazer uma coisa parecida para essa instituição. Então, agora eu fui fazer, e, por exemplo, refazer tudo em uma semana, já com tudo pronto, a partir do Suma, já com tudo pronto, em uma semana eu já consegui fazer de novo. Então, acho que é ter essa base para você conseguir construir a partir dela. Os maiores desafios, acho que foi realmente fazer a parte da exportação de template. Teve até um momento que o template ele não exportava com a imagem, ele exportava sem ela, porque eu não sabia como salvar a imagem junto com as outras variáveis. Então, você precisava importar a primeira imagem, depois o template. Então, depois eu descobri que realmente era possível colocar os dois juntos. Bastante pergunta aqui. Pergunta agora do Zimaldo Melo. Vocês pensam em, além do sistema design, tornar a marca dinâmica do próprio site de forma que ela tenha variações a cada acesso? Então, sim, eu não posso dar muito spoiler do que a gente está pensando, só que a própria Bijari, isso não foi um projeto que eu participei, mas a própria Bijari fez como chama? O logo e a identidade do FGMF. E quando vocês vão no site dele, toda vez que vocês dão F5, também é isso. É uma série de logos que é randomizada, que aparece diferente. Então, acho que isso super daria para aparecer de novo no site. O site não foi a gente que fez, principalmente pela questão de tempo, porque como tinha 2 semanas, a gente estava mais preocupado em fazer identidade, enquanto o site estava sendo criado por outra pessoa. Deixa eu ver se tem... lindo projeto de composição com Cobogos, vi que você usou o Geometry Nodes, teve diferença entre usar o P5 e o Geometry Nodes.
Então, essa questão até surgiu no grupo de Telegram que comentaram aqui. Surgiu essa diferença entre Geometry Nodes e o P5. Acho que é principalmente a questão de linguagem visual, que se eu mostrar aqui deixa eu ver por aqui. Se eu mostrar o Geometry Nodes, ele é realmente uma linguagem de programação visual. Cada node é uma função, enquanto no P5 você realmente escreve o próprio código. Especialmente sobre o P5 e o Geometry Nodes, o que eu sinto foi... Eu comecei pelo Geometry Nodes, porque eu já sabia Blender, e também, quando começou a sair, eu já estava experimentando por ele. Uma coisa legal dele é que ele é muito mais fácil para fazer 3D, para fazer coisas de maneira mais rápida, pelo menos para mim. Eu fiz isso aqui também, tipo, em 1 dia, 2 dias, acho, de maneira bastante rápida, porque eu sabia bastante Geometry Nodes. Mas tem a questão que a gente comentou na conversa um pouco antes, que, tudo bem, aqui é bastante fácil, dá para fazer 3D, dá para fazer umas coisas mais rápido, só que eu não consigo, por exemplo, mandar para uma pessoa editar de maneira tão fácil. Tipo, ela até consegue aqui ajustar os parâmetros, ela consegue fazer as brincadeiras que ela quiser, mas aí ela fala, tá, como eu salvo uma imagem, como eu exporto isso como vetor. Já no P5, como ele roda no browser, é muito mais fácil você fazer uma página na web, mandar essa página e você conseguir com que a pessoa use sem ela ter conhecimento nenhum prévio sobre qualquer outro programa. Então, acho que eu fui para o P5 justamente por isso, pela essa possibilidade de você compartilhar essa ferramenta para além de dentro dela. Tenho uma dúvida aqui. Em relação ao layout do programa ali que você criou, você usou tudo ali pelo P5 ou você fez um mix ali entre HTML, CSS? Aqui como chama o template? Isso, exato. A página em si. Aqui eu tomei vergonha na cara e realmente eu aprendi o front-end básico, assim. Legal. Eu até estava, depois de, fazer esse gerador de logos, tudo pelo JavaScript, eu falei, não, isso é absurdo, eu vou aprender um pouco de de front-end, até porque eu queria fazer um portfólio, o meu portfólio foi basicamente eu aprendendo como fazer uma página, aí depois disso eu já sabia um pouco mais e fui aplicando aqui. Aqui não tá super otimizado, se você olhar o código, tipo, não é uma coisa tão bonita assim. Eu gostaria até de um dia pegar isso de novo e reestruturar, só que realmente preciso de tempo, só que funciona. Tá muito massa já, muito massa, muito interessante. Tem uma provocação aqui do Guto. Para provocar, ordenar as cores de escolha de acordo com o cálculo de contraste do texto logo contra o plano de fundo, onde esse elemento será exibido. Então, eu pensei nisso, eu acho que isso seria, tipo, razoável de fazer, só que, por exemplo, aqui, se eu colocar, por exemplo, sei lá, no card, não, vertical. Tá. Por exemplo, aqui, eu tenho, não, deixa eu colocar outra. Aqui, eu não tenho leitura nenhuma. Já sei um exemplo melhor, pronto. Aqui eu não tenho quase leitura nenhuma do texto que está escrito embaixo. Realmente não faz sentido colocar aqui. Só que outro dia a gente estava vendo a página de Suma Uma e eles fizeram isso aqui, para mostrar, por exemplo, acho que era uma matéria, eu não lembro se era sobre incêndios, mas era alguma coisa sobre crise climática. E tudo bem, isso aqui não funciona, essa combinação de cores não funciona para texto, mas nessa situação ela funciona muito bem, então até por isso que a gente não quis se restringir muito. Às vezes, realmente, por exemplo, se você colocar 2 cores iguais, óbvio que você não vai ter nada, não faz sentido. Mas também não é... Isso a pessoa pode olhar e falar, tá, realmente, não vou usar essa situação aqui. Então, ela pode usar uma outra situação. Mas a gente pensou nisso e a gente falou, não, vamos deixar tudo, porque acho que dá para usar, assim. Beleza, pessoal. Acho que é isso. Não sei se temos outras perguntas. Acho que eu passei por todas.
João, muito obrigado pela palestra, foi sensacional, muito interessante, como eu falei, ver esses use cases do P5. E com isso, pessoal, a gente encerra então o período da manhã aqui do nosso próximo Community Day. E aí, como eu comentei no início da live, a gente vai encerrar essa live, essa transmissão, e a partir das 14 horas a gente retoma com mais palestras, tá certo? Então, muito obrigado e vejo vocês daqui a pouco. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.